Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco das estratégias que a gente pode utilizar para o tratamento da insônia, sobretudo o uso de fitoterápicos. A insônia, ela pode ser um sintoma, uma doença complexa de ser tratada, sobretudo se associado a outros problemas de saúde, por exemplo, menopausa, pressão alta, hipertensão arterial, hipertiroidismo, gastrite, refluxo, dores articulares. Várias doenças podem estar envolvidas com a perda do sono, E é necessário primeiro fazer essa avaliação, porque às vezes a insônia é um sintoma secundário e tratando a causa primária você consegue um resultado. Então esse é o primeiro ponto a ser observado. Olhando para a insônia em si, a gente tem uma série de arsenais que podem ser utilizados. Primeiro a gente tem as plantas calmantes, que são várias, começando com o mulungu, que é talvez a planta brasileira mais utilizada para isso, mais estudada. A gente utiliza a casca do mulungu, do tronco, os galhos. O mulungu tem uma ação hipnótica de gerar sono bem evidente, bem sedativo do sistema nervoso, tem uma ação relaxante muscular interessante também e é uma boa opção. Outras plantas como melissa também é muito utilizado, é interessante fazer uma associação, sempre quando você for utilizar alguma planta para te ajudar em algum problema de saúde, é interessante você fazer uma associação. No caso das plantas para insônia, todas essas plantas ajudam de alguma maneira a estimular os neurotransmissores relacionados com o estágio de sono, principalmente o GABA, e várias plantas podem fazer isso. Mulungu, melissa, muito utilizada também a valeriana, só que a valeriana tem um efeito paradoxal que pode acordar a pessoa de vez de fazer ela dormir, Na medicina chinesa, a gente sabe que a valeriana é uma planta quente, então em quadros onde tem calor tem que ser tomado um cuidado. Não necessariamente toda insônia tem a ver com calor, tá, gente? E mesmo assim, nesses casos, tem que tomar um cuidado porque esse efeito paradoxal vai acontecer prioritariamente nas pessoas que tiverem sintomas de calor. Cava-cava é uma planta interessante também e tem um efeito que pode ser paradoxal igual a valeriana também, pode gerar um certo aquecimento. A gente vai ter camomila, que é uma planta interessante, sobretudo para as pessoas que têm distúrbios gástricos, inflamação intestinal também, é uma planta interessante. A erva cidreira, ou capim cidreira, também tem a mesma indicação para pessoa com problemas gástricos. Não uma gastrite nesse caso, porque a erva cidreira tende a aumentar a secreção de ácido gástrico, então uma gastrite com excesso de ácido gástrico tem que tomar um certo cuidado. A gente tem o lúpulo, que tem um efeito calmante também, bem diurético, interessante para quem precisa dessa diurese, mas também é um problema uma vez que você pode fazer muita urina durante a noite. Então é interessante tomar um certo cuidado com o uso do lúpulo nesse sentido, Para aquelas pessoas que acordam muito para urinar durante a noite, obviamente tem que modular os horários onde se toma o líquido, mas algumas suplementações, sobretudo o astragalos, podem ajudar a fazer você ir menos no banheiro durante a noite. Falando em astragalos, uma outra estratégia fundamental para ajudar a gente a dormir é o uso de adaptógenos, tá? Porque para gerar disposição física e mental em nós durante o dia e melhorar a qualidade do sono. Vários podem ser utilizados, mas entre todos os adaptógenos, o melhor para as questões de sono, que pode ser tomado tanto de dia, muitas vezes até de noite ele vai funcionar também, é a ashwagandha, o ginseng indiano, é uma opção bem interessante, tá? A suplementação de alguns compostos pode ser interessante, como a teanina, tem um efeito relaxante sobre o nosso cérebro, ajuda a produzir dopamina também, tem um efeito antioxidante, neuroprotetor e ajuda a desacelerar o cérebro e a dormir. Também a teanina é um aminoácido retirado do chá verde, não tem efeito estimulante, e tem essas propriedades. A teanina é interessante, o magnésio, sobretudo o magnésio quelado, ele tem um efeito que é o bisglicinato, ele tem esse efeito relaxante. O treonato pode ser útil também, uma vez que ele passa pela barreira hematocefálica, mas vai ser necessário avaliar, depende de cada paciente. O cloreto de magnésio também é utilizado para isso, O magnésio citrato também são opções, apesar de eu particularmente considerar secundárias, mas são opções. Outras plantas podem ser utilizadas, plantas que trabalham no fígado, como carqueja, folha de amora é interessante,
sobretudo hortelã também, sobretudo nos pacientes hipertensos, são opções medicamentosas também. Tem uma planta da medicina chinesa que é a Ziziphus sinensis, né, muito utilizada para sono, é uma planta interessante. Ela, o Crataegus, também são opções. O maracujá é uma opção calmante, também muito utilizado aqui no Brasil, né? Tem um efeito antidepressivo também, pode ser utilizado. Todas essas são opções medicamentosas para o tratamento da insônia, né? Sem falar no uso da melatonina, da suplementação, ou ainda da suplementação do 5-HTP. O 5-HTP ele é um precursor da serotonina e vai ser transformado em melatonina também. Então, a associação de ervas antidepressivas para aumentar os níveis de serotonina, associação do 5-HTP também, vai fazer com que isso, inclusive sendo tomado de dia, vai fazer com que você produza mais melatonina à noite ao longo do tempo, tá bom? Então essas são as opções, eu espero ter ajudado para vocês, esclarecido algumas possibilidades terapêuticas que a gente tem, que são várias, né? Insônia tem tratamento, vamos buscar as causas para que a gente possa dormir melhor e trabalhar melhor no outro dia, não é não? Ok? Muito obrigado, um beijo, um abraço.